Olá, tudo bem? Eu sou a Diana, professora de Filosofia da PUC Paraná, e eu estou aqui com o professor Ezequiel, também de Filosofia, e nós estamos em mais um Facebook PR. Que tal pensar hoje sobre a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem, principalmente em relação aos principais temas da filosofia? Vem com a gente! No caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias, serão avaliadas 6 competências e 30 habilidades que foram desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. Vamos ver agora como que os temas de filosofia permeiam essa prova e como que uma questão traduz uma competência? Olá! Vamos entender um pouquinho mais dos conteúdos de filosofia que caem na prova do Enem. Vou falar rapidamente das competências e vamos estudar um pouquinho algumas habilidades importantes. A professora Diana fará uma análise de uma das questões dos Enems passados e vocês vão perceber como essas habilidades elas aparecem nas questões da prova do Enem. Então, não queremos ser exaustivos nesse vídeo, porque ao longo das semanas, outras pessoas, principalmente estudantes da graduação, estarão preparando material, discutindo questões, discutindo melhor as competências e as habilidades. Hoje é um primeiro vídeo e a gente quer provocá-los e provocá-las a pensarem a filosofia dentro da prova do Enem. Então vamos lá. Primeiramente, coloque a filosofia no teu radar da preparação para o Enem. Isso é muito importante. Por quê? Porque a filosofia vai te ajudar a conseguir bons pontos na redação e te ajudar a conseguir ótimos argumentos. Primeira sugestão: estude organizando um quadro cronológico com os filósofos e suas principais ideias. A filosofia e outras disciplinas dessa matriz não aparecem somente na forma específica, mas também transitam de maneira interdisciplinar com outras matérias. Por exemplo, relaciona a história antiga com filósofos da sua época. Assim, conhecer os filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, suas principais ideias, é imprescindível. Segundo o Guia do Estudante, os temas de filosofia que mais caíram na prova do Enem são esses: Aristóteles, a escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Sócrates e Platão, filosofia contemporânea, escola de Frankfurt, filosofia medieval, idealismo alemão, renascimento, Immanuel Kant e o surgimento da filosofia. Esse pequeno quadro, nos dado pelo Guia do Estudante, já permite uma boa organização dos nossos estudos para a prova. Então, vamos conhecer rapidamente as competências que envolvem a filosofia. Na competência 1, você tem compreender os elementos culturais que constituem as identidades. E depois vem as habilidades. Olha aqui. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Essa primeira competência, vocês vão perceber na análise da questão pela professora Diana, como essas habilidades, elas aparecem e elas serão exigidas para que a questão seja, você gabarite, que você acerte essa questão lá na sua prova. Competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Competência 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Competência 4, entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção,
no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. A competência 5, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. E, por fim, a competência 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Não dá, nesse primeiro vídeo, para sermos exaustivos na análise dessas competências, mas ao longo da nossa preparação aqui no Pense PUC-PR, nós faremos análise de questões que já caíram no Enem, provocando essas competências e entendendo como elas se relacionam com as habilidades, tudo bem? Mais uma dica para você, então. Como você deve se organizar para estudar tantos períodos e filósofos? Bom, a nossa primeira sugestão foi organizar um quadro por período e colocar nesse período os pensadores mais importantes e um lembrete das suas principais ideias. Mas você também pode organizar por temáticas. Por exemplo, política. Quais filósofos trataram dessa temática? Qual é o momento histórico e seu contexto? Quais são as principais ideias? Essa organização, ela é muito importante, porque de tantos e tantos materiais e conteúdos que você vai usar na sua preparação, esses quadros, organizados ou por temática, ou num quadro cronológico, vão te ajudar a não se perder. E ali, quando surgir uma questão que vai precisar que você utilize as suas habilidades, suas competências, o conteúdo ele vem mais facilmente na sua cabeça. Uma das competências é essa competência 5, que diz utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Ou seja, os conhecimentos aprendidos devem de fato favorecer uma atuação consciente. E como que eu sei se um indivíduo é consciente? Aí nós temos uma habilidade que diz identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Então, uma forma de verificar se o indivíduo está atuando conscientemente é sabendo se ele consegue identificar os meios de comunicação, na nossa vida em sociedade. Como que essa competência se traduz numa questão é o que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui uma questão da prova de 2018, que vai justamente abordar essa competência. Então, vamos lá ler a questão. Uma dica é sempre começar com o enunciado para depois ir para o texto, Então, nós temos um texto ali do Guy Debord, um filósofo que escreveu a obra Sociedade do Espetáculo, Então, com o nome da obra, a gente já consegue imaginar aí do que se trata o texto. Então, o que a questão quer? Vamos ler o enunciado. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto ou seja, a gente tem que tentar aí compreender qual é a manifestação contemporânea expressa nesse texto aí da questão 70. Vamos ler juntos? A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela. Quais são as alternativas, Então, qual é essa manifestação contemporânea que está expressa no texto? Letra A, valorização dos conhecimentos acumulados. Ali, quando a gente lê o texto, você percebeu alguma valorização do conhecimento? É sobre o conhecimento que aborda? Ali a gente tem ali algumas palavras em itálico que dá alguma dica. Ser, ter, parecer. Então, não parece aí que, de fato, é o conhecimento que está sendo valorizado. Vamos para a próxima alternativa. B, exposição nos meios de comunicação. Essa já tem mais a ver, A exposição, o parecer, Então, ele está dizendo ali no texto que a sociedade foi do ser para o ter e do ter para o parecer,
né? Então, essa exposição dos meios de comunicação, né? E aí revela o próprio nome da obra, Sociedade do Espetáculo, né? Então, está completamente em referência aí ao texto. Provavelmente é a questão B, mas é sempre bom conferir todas as demais para ver se não é nenhuma outra, né? Vamos ver a C, aprofundamento da vivência espiritual. Quando ele fala que foi do ser para o ter e do ter para o parecer, houve aprofundamento do lado espiritual? Acho que não, né? D, fortalecimento das relações interpessoais. Então, as relações, elas foram fortalecidas? Não é isso que diz, né? Não está em nenhuma indicação em relação a esse fortalecimento. E última, reconhecimento na esfera artística. Tem algo a ver com obra de arte? Não necessariamente, mas a ideia de exposição e sociedade do espetáculo, como diz o nome da obra, né? Então, aí nós temos uma questão que faz referência à competência, né? Agora vocês já sabem como é possível uma competência estar presente em uma questão do Enem. Então, essa questão aí foi bem fácil, foi bem simples. Como vocês podem ver, exige bastante interpretação de texto, né? A própria alternativa continha ali a resposta no próprio texto, então sempre fiquem atentos, né? Quanto mais ler, melhor aí para se preparar para a prova. Mas nem todas as questões de filosofia são fáceis assim, né? Então tem que saber aí alguns conhecimentos dos principais filósofos, dos principais conceitos, tá? Então estudem bastante para ir bem na prova. E ao longo aí do semestre a gente vai postar mais vídeos sobre filosofia, tá? Fiquem atentos e acompanhem o Pense PUC PR. Esse foi mais um Pense PUC PR. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Curte e compartilhe. Saudações e boa prova!